ou melhor, 32. Louvado seja o nosso Deus. Senhor amado, clamamos a Ti, meu Deus, enche-nos do Teu Espírito Santo. Enche-nos, meu Deus, a Tua graça. Cura, meu Deus, toda a enfermidade. Senhor amado, resistimos a toda retaliação, todo revide das trevas. Resistimos, meu Deus, a todo levante maligno que queira nos adoecer, nos perturbar, por tomarmos posições diante do Senhor. Resistimos em nome de Jesus Cristo, meu Deus, desfaz todo levante das trevas, desfaz toda obra de Satanás. Jesus Cristo veio em carne para desfazer toda obra das trevas, meu Deus, desfaz toda obra maligna, meu Deus, contra aqueles, Senhor amado, que levam a palavra, contra aqueles que louvam o Teu nome, contra aqueles que adoram ao Senhor, meu Deus, desfaz todo levante, todo revide das trevas. Com o escudo da fé nós apagamos todo dardo inflamado do maligno, meu Deus, tudo aquilo do maligno que quer nos amedrontar, nos desencorajar, nós expulsamos em nome de Jesus. Dá-nos a vitória, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Fala para o irmão do lado, o Senhor vai te dar a vitória. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Gênesis 32. Vamos ler do versículo 1 até o 6. Nós vamos lendo aos poucos, porque são textos muito compridos. Glória a Deus. Foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse quando os viu: este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Maanaim. E enviou Jacó mensageiros diante de sua face a Esaú seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhes dizendo: assim direis a meu senhor Esaú: assim diz Jacó teu servo, como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. Tenho bois, jumentos, ovelhas e servos e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a te encontrar, e 400 homens com ele. Aleluias. Diga glória a Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. No céu não precisa de lenço. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, chegamos ao ponto da história em que Jacó está voltando para casa. Ele tinha saído de lá 20 anos antes, porque teve um entrevero com o seu irmão Esaú, porque ele havia mentido, já havia ganho a primogenitura antes, depois a bênção naquele episódio em que ele enganou o próprio pai, que já estava velho e cego. Só que aqui ele teve que voltar, e ele tinha certeza que ele haveria de se encontrar com Esaú, tanto que ele mandou pessoas na frente. E entre ele chegar em casa e onde ele estava, ele tinha que inevitavelmente passar pela terra onde Esaú morava. Fala para o irmão do lado: não tem como fugir do problema. Irmãos, estamos aqui nessa terra para lutar. Nós temos que lutar. Não adianta dizer assim: o tempo resolve. Tempo não resolve nada. Tempo só piora as coisas. O que resolve é orar e colocar nas mãos de Deus e ficar aberto para ouvir o que Deus diz. 20 anos se passaram e o problema não se resolveu. Fugir também não resolve. Uma hora você vai se encontrar com este problema. Irmãos, todos nós temos um sentimento assim de acomodação. Ninguém gosta de ficar enfrentando assuntos desagradáveis.
Só as pessoas que já têm assim um senso patológico, gente que é encrenqueiro por natureza, fazem misericórdia. As pessoas normais não gostam de ficar tocando em assuntos desagradáveis, mas é necessário tratar para resolver, para curar, porque senão um dia isto vai voltar. Diga glória a Jesus. Então chegamos ali no versículo 1, que encontraram-se com Jacó os anjos de Deus. O que significa isso? Deus protege, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então Deus protege. Deus estava dando uma prova para Jacó, aquilo que Deus já tinha falado no sonho que Jacó teve da escada: eu te levarei, eu te trarei de volta, eu te abençoarei. Deus já tinha falado isso. Então Jacó viu estes anjos. Em primeiro lugar, versículo 2, Jacó os viu. Diga glória a Jesus. Quer dizer, Jacó estava com os olhos espirituais abertos. Números 23 diz que Balaão também tinha os olhos espirituais abertos. É possível ter visão de anjos. Os anjos existem e essas experiências espirituais são reais. Não é coisa de gente desequilibrada. Não, essas experiências existem. Lógico que ninguém fica vendo o anjo o dia inteiro. Eu já vi crente que dizia assim que ele tem os olhos abertos, então toda hora ele está vendo. Realmente, ele está vendo coisas. Realmente. Fazem misericórdia. Não. Deus concede essas experiências espirituais, mas irmãos, isso é sobrenatural. Quer dizer, não é natural. Deus nunca vai deixar com que o sobrenatural fique natural. Diga glória a Deus. Por quê? Hebreus 10:38, o justo vive pela fé. Fala para um lado, pela fé. Então, estamos vendo a vida de Jacó. Ele não ficava vendo o anjo o dia inteiro. De vez em quando ele via esses anjos. E outra coisa, Jacó ainda não estava transformado, mas via anjos. O que significa isso? É possível a pessoa ter dons espirituais e ainda não estar transformada. Aliás, irmãos, este é o ponto que mais causa controvérsia e mais causa problema. Uma pessoa falar em línguas não significa que essa pessoa é uma pessoa tratada, é uma pessoa educada, urbanizada, domesticada. Fazem misericórdia. Não significa isso. É isso que dá nó na cabeça de tanta gente. Diga glória a Jesus. Deus concede o dom, só que Deus quer trabalhar com a pessoa, mas muitas vezes a pessoa não se deixa trabalhar. Por isso, irmãos, que os dons, diga glória a Jesus, os dons não foram feitos para serem exibidos de forma alguma. Os crentes pentecostais gostam de orar em línguas, assim, expondo-se orando em línguas. Apesar de 1 Coríntios 14 dizer assim, não proibais falar línguas, também diz, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. A palavra do Senhor em 1 Coríntios 14 diz claramente que o dom de línguas é um dom privativo, é para ser usado na comunhão pessoal com Deus. Diga glória a Jesus. Para ver como muitas vezes as nossas práticas estão longe das diretrizes da palavra de Deus. Irmãos, quer dizer, o Senhor concede dom de línguas para uma pessoa, para quê? 1 Coríntios 14, para que a pessoa edifique-se a si mesma, porque o seu espírito ora bem, apesar do entendimento não estar por dentro do que está sendo orado. Mas é um dom utilíssimo, porque enquanto oramos em línguas, Deus está trabalhando em nós, coisas que nós não enxergamos. Quem pode entender os próprios erros? Diz Salmo 19:12. Diga glória a Jesus. Mas, irmãos, é por isso que os dons não são para serem exibidos. Às vezes a pessoa fica exibindo os dons e exibindo também a sua inaptidão, a sua falta de preparo, e deixa os outros confusos. Diga glória a Jesus. Vemos bem isso na vida de Jacó. Tinha visões, mas estava longe de ter um comportamento elogiável. Mas Deus vai trabalhar nele, como vamos ver na história. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Então nos encontrou com os anjos de Deus. Esses anjos significavam proteção. Mesmo assim, Jacó estava morrendo de medo.
Diga glória a Jesus. Versículo 7. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, as ovelhas, as vacas, os camelos, em 2 bandos, porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Diga glória a Jesus. Jacó viu os anjos de Deus, mas mesmo assim continuou morrendo de medo. Foi exatamente por causa disso que Deus lhe permitiu ver os anjos, para que ele se sentisse mais seguro e confiante. Mas não, ele não estava nem um pouco confortável com tudo aquilo. Diga glória a Deus. O que significa? Em primeiro lugar, o que o incomodava era a sua consciência. Meu amado, você pode ter 1 milhão de anjos na tua frente, mas se a tua consciência para com Deus te acusa, não vai adiantar. Era o caso de Jacó. Não era a proteção de Deus que era o problema, era a culpa não resolvida que ele carregava que era o problema. Então era uma situação a ser resolvida. Diga glória a Jesus. Jacó temeu muito e angustiou-se. Repita comigo: medo tem a ver com culpa. Fala para o lado assim, viu? Você tem medo é porque você tem culpa. Porque se tua consciência estiver descansada em Deus, você sabe que Deus vai te defender. Irmãos, esse era o problema de Jacó. Ele sabia que Deus não ia defender ele, porque ele tinha feito errado e não estava resolvido aquilo ainda. Diga glória a Jesus. Deus vai te defender? Pergunta isso para o irmão do lado. Deus vai te defender? Tá, a mulher brigou com o marido. Deus vai te defender? Diga glória a Jesus. Irmãos, o duro é que às vezes, como diz em Romanos 12, mesmo quem acha que sabe, não sabe como convém saber. Frasezinha complicada. Mesmo quando a pessoa tem razão, ela não sabe expor as suas razões de uma forma correta, e ela acaba incorrendo em erro nisso, então ela se torna culpável. Então, irmãos, o medo tem a ver com culpa, mas o Senhor quer nos livrar. Fala para o irmão do lado: Deus quer tirar as tuas culpas. Glória a Deus. Irmãos, medo tem também a ver com pendências do passado. Irmãos, é incrível como o passado nos incomoda. Só que nós não ficamos pensando nisso o dia inteiro. E temos mania de esquecer essas coisas, mas fatos do passado que ficaram pendentes, eles interferem hoje. Diga glória a Jesus. Irmãos, por isso que nós precisamos ter momentos de oração. Quando entramos realmente na presença do Senhor. Mas, irmãos, tem que ser um momento de oração, tá? Não precisa ser um tempo muito elastecido, mas também não pode ser rapidinho. Você tem que entrar na presença do Senhor. Irmãos, e quando nós oramos e damos um tempo, significa que você vai orando, Deus interfere nos teus pensamentos. Deus vai trazendo à luz coisas que estão desapercebidas. Diga glória a Jesus. E vai tirando as culpas, e vai tirando as pendências do passado. Deus muda o nosso pensamento quando nós oramos. A experiência que eu tenho com o Senhor é essa. Com certeza a tua também deve ser. Diga glória a Jesus. Quantas vezes a gente sente errado? Eu vou fazer isso. Daí você vai orar. Você pode orar. Não, Senhor, porque eu vou fazer isso. E daí se você levantar e terminar a oração, fica por isso mesmo. Agora se você fala: não, Senhor, eu vou fazer isso, mas seja feita a tua vontade, porque o Senhor sabe, né? Continua mais um pouco, que você já muda de ideia. Diga glória a Jesus, porque o Espírito Santo vai te convencer. Fala para um lado assim: o Espírito Santo vai te convencer. Diga glória a Deus. Esse era o problema de Jacó, o medo. Versículo 8. Jacó dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Irmãos,
Jacó mandou presentes para Esaú, ele queria comprar o irmão com presentes, se bem que o livro de Provérbios aprova isso. O presente que se dá em oculto abate uma grande indignação. Quer dizer, quando a pessoa pisa na bola, manda entregar um presente para o outro, que já abafa um pouco o impacto. Diga glória a Jesus. Irmãos, e aqui Jacó tomou uma providência, versículo 8. O versículo 8 mostra bem como são as providências humanas. Por isso que nós precisamos da providência divina. Olha a providência humana. Eu vou separar a família em 2 bandos, porque se ele destrói um bando, o outro escapa. Essa é a providência humana. Perde metade. Fazem misericórdia. Eu vou fazer seguro do carro, porque se roubar o carro, recebe uma indenização. Essa é a providência humana. O carro vai roubado mesmo. Por isso nós precisamos da providência divina. A providência de Deus não deixa perder nada. Diga glória a Jesus. As providências humanas sempre resultam em prejuízo. É melhor confiar no Senhor. Fala isso para um lado. É melhor confiar no Senhor. Glória a Jesus. Versículo 9. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor, tu que me disseste, torna a tua terra, a tua parentela, e far-te-ei bem. Irmãos, aqui Jacó orando. Em toda a história nós não ouvimos orar muito. Não era realmente um homem de oração, não era um homem muito espiritual até aqui. No final do capítulo a coisa vai mudar. Mas é que ele estava orando e ele realmente havia recebido uma palavra do Senhor para voltar para a casa de seu pai. Então aqui Jacó começou a oração baseando-se em uma palavra revelada de Deus. E nisso ele estava certo. Repita comigo: eu preciso orar com base na palavra de Deus. Irmãos, a oração é um trabalho muito sério entre o crente e Deus. Na oração o crente tem que conversar, tem que contra-argumentar. Muitas vezes os crentes baseiam-se no fato assim: Deus sabe tudo o que eu preciso, Deus sabe o que eu vou pedir. Então é só eu falar uma sílaba para o Senhor, já está tudo resolvido. Está pronto, então eu já vou levantar, está resolvido. Não é assim. Fala assim, não é assim. Deus criou a oração como um mecanismo de diálogo entre o homem e Deus, e através da oração muita coisa pode ser resolvida. Deus quer que nós argumentemos, Deus quer que nós o convençamos, Deus quer que nós nos exponhamos na oração, de forma tal que o nosso coração fique exposto. Diga glória a Jesus. Deus quer isso. Fala para um lado: Deus quer isto. Então tem que orar e tem que argumentar. Irmão, sabe aquelas orações? Ai, Senhor, tu sabes, né? Ai, meu Deus, tu sabes, Senhor, tu sabes. Em nome de Jesus, amém. Você não falou nada. Fala assim: você não falou nada. Ah, mas Deus sabe. Mas você tem que falar. Para que serve a oração? Fala assim: tem que falar. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor falou comigo essa semana, e é completamente bíblico isso, só que nós esquecemos. Irmãos, eu tenho para comigo que a oração, 99% dela tem que ser verbalizada. Irmãos, muitas vezes nós, quando estamos em casa, a família está em outros cômodos, nós vamos orar, nós entramos no quarto e oramos em pensamento. Está errado. A oração tem que ser verbalizada, irmãos, porque orar em pensamento é uma coisa e orar verbalizando é muito diferente. Diga glória a Jesus. A palavra está muito junto de ti, na tua boca e no teu coração, diz Romanos capítulo 10. Tem que falar, irmãos, porque falando, Deus opera muito quando nós falamos. Diga glória a Jesus. E nós precisamos ouvir a nossa própria oração, e Deus quer ouvir também, e tem outros seres espirituais que precisam ouvir também. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Então, oração baseada em uma palavra de Deus. Isaías 45, Deus diz assim: vinde juntos e arrazoemos
diz o Senhor. Irmãos, Abraão negociou com Deus em oração o livramento de Sodoma. Nós já estudamos o texto. Diga glória a Jesus. Ele tem que argumentar: mas Senhor, o Senhor é o juiz de toda a terra, o Senhor não vai fazer justiça, meu Deus? Ele dizendo: eu sou pó e cinza, eu ouso falar na tua presença. Irmãos, é isto que Deus quer ouvir. Diga glória a Jesus. Senhora, assim: meu Deus, salva o meu filho. Salvar por quê? Porque ele é meu filho. Fazer misericórdia. Apresente uma razão. Senhor, porque eu quero que ele seja teu. Porque o Senhor já falou comigo que os meus filhos seriam os teus discípulos. Senhor amado, e o maior desejo do meu coração é ver os meus filhos na tua casa, e sei também que este é o teu desejo. Senhor amado, eu conheço meu filho, eu sei que ele está enganado, o pecado o cegou. Meu Deus, abre os olhos. Diga glória a Jesus. Tem que argumentar. Fala para um lado, tem que argumentar. Diga glória a Jesus. Tem que apresentar as razões a Deus. Versículo 10. A continuação da oração de Jacó. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste comigo, porque com meu cajado passei este Jordão e agora eu me tornei em 2 bandos. Quer dizer, Jacó reconhecendo que toda a prosperidade que ele estava no momento tinha vindo de Deus. Reconhecendo que não era por mérito, menor sou eu que todas as beneficências. Quer dizer, reconhecendo que era por graça de Deus, por favor imerecido. Diga glória a Jesus. Reconhecendo, meu Deus, eu fui para lá com um cajado. Estou voltando com um monte de rebanhos, um monte de filhos, com tudo isso. Isso é bênção. Irmãos, na oração nós temos que reconhecer. Fala para o outro lado, tem que reconhecer. Irmãos, o Senhor me fala muito sobre o vício da murmuração, o vício da reclamação. Todo ano onde trabalho eu tenho uma reunião, que é compulsório, que tem que ir. E todo ano eu encontro com a mesma pessoa, que é uma assessora de um outro juiz, e que ela, a primeira palavra que fala, reclama do tempo, reclama da comida, reclama do evento, reclama do professor, reclama da palestra, reclama do material, reclama do salário, reclama do tribunal, reclama de tudo. Fazem misericórdia. Irmãos, o ser humano tem assim, o vício da reclamação. É uma coisa que Deus detesta. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, que em tudo deis graças. 1 Tessalonicenses 5,18. Fala para um lado, agradeça. Diga glória a Jesus. Irmãos, olha como poderia ser a oração de Jacó. Pois é, Senhor, tive que fugir da minha casa por causa do meu irmão, fiquei 20 anos fora, aguentando aquele sogro mais chato do mundo, que me enganou 10 vezes, daí tive que casar com uma mulher que eu não gostava, daí fiquei 20 anos trabalhando, e foi uma coisa, até para sair de lá, foi a tristeza, agora tem que encontrar meu irmão. Ai, Senhor, assim não dá. Mas em misericórdia. Foi assim a oração dele? Não. Senhor, eu vim sozinho, vim sem nada, vim com um cajado na mão. O Senhor me abençoou, o Senhor me deu tudo isso. As tuas beneficências são muito grandes. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu falo por mim e acho que você não é nem melhor nem pior do que eu. Diga glória a Deus. Nós reclamamos demais até na oração. Ai, Jesus, está difícil. Fazer misericórdia. Fala assim, está nada. Diga glória a Deus. Está difícil coisa nenhuma, pode piorar muito, então agradeça. Diga glória a Deus. Então, irmãos, olha a oração de Jacó, agradecendo as beneficências de Deus. Versículo 11. Livra-me, peço-te da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, para que porventura ele não venha e me fira, assim como as mães com os filhos. Diga glória a Jesus. Aqui daí, Jacó foi objetivo. Senhor, livra-me de Esaú, porque eu estou com medo dele. Eu estou com medo de que ele me mate. Diga glória a Deus.
tem que ser objetivo, sem rodeios, falar exatamente o que está precisando diante do Senhor. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Versículo 12. Tu disseste, certamente te farei bem. Aqui novamente Jacó lembrando a promessa de Deus. Versículo 13, passou ali aquela noite e tomou do que veio à sua mão um presente para Esaú. A partir do versículo 14, o presente que são vários animais. Irmãos, esses animais são caros até hoje. Imagine na época o valor que custava tudo isso aqui. Então era um presente bem considerável. Versículo 16, deu na mão dos servos, e Jacó mandou o presente aos poucos, para que Esaú fosse surpreendendo-se com o presente. Diga glória a Jesus. Versículo 18, é aqui Jacó dando instrução aos seus empregados. Então dirás, esse presente é de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem atrás de nós. Aqui Jacó estava usando uma linguagem exagerada, mas isso aqui é muito ao gosto oriental, esta mensagem exagerada. Eu sou o teu servo e tu és meu senhor, mas era bem do costume da época. Diga glória a Jesus. E também não deixava de ser um ato de humilhação. Fala para o irmão do lado, tem que se humilhar. A humilhação é contrária à natureza humana, nós não gostamos disso. Deus gosta. Fala para o irmão do lado, Deus gosta. Deus gosta que nós nos humilhemos mesmo quando nós temos razão, o que é raro. Fala assim, misericórdia. Mesmo quando tem razão, tem que se humilhar. Fala para um lado, tem que se humilhar. Glória a Jesus. Versículo 19, Jacó dando ordem ao segundo servo, no mesmo teor. Versículo 21, assim passou o presente diante da sua face, ele ficou aquela noite no arraial. Versículo 22, levantou-se aquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Um português muito arcaico, val quer dizer um riozinho. Diga glória a Jesus. Tomou e fez passar o ribeiro também é um riozinho. Fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão, até que o dia amanheceu. A tradução diz, até que a alva subia. Um português muito antigo. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, quando formos evangelizar alguém, nós temos sempre que tomar o cuidado de pegar o versículo que a gente conhece e dizer o versículo em bom português. Um português bem moderno, bem contemporâneo. Como eu sempre me acostumei com essa versão revista e corrigida, eu não consigo me acostumar com outro tipo de Bíblia. Mas quando eu falo com quem não é crente, eu traduzo o versículo em miúdos. Diga glória a Jesus. Porque se você falar nesse português rebuscado, a pessoa não vai entender. Você entende, às vezes nem tudo. Diga glória a Jesus. Que você já está acostumado a vir na igreja faz tempo, você já se acostumou com esse português. Mas quem não está acostumado a ir em igreja, fica uma coisa assim muito exótica. Fazer misericórdia. Então é melhor, quando for evangelizar, falar o versículo num português mais inteligível. Irmãos, aqui Jacó ficou sozinho, porque ele estava angustiado, porque ele tinha um problema para resolver com Deus. Repita comigo, eu preciso resolver o meu problema com Deus. O que o filho pródigo disse? Pai, pequei perante os céus, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O que Davi disse no Salmo 51? Contra ti somente pequei, eu fiz o que parece mal aos teus olhos, para que sejas justo quando falares e puro quando julgares. Quer dizer, o nosso pecado sempre, em primeiro lugar, é contra Deus, porque Ele é o autor das leis que nós quebramos. Então o pecado sempre é contra Deus. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, tem que resolver o problema primeiro com Deus.
Brigou com a mulher? Resolve primeiro com Deus. Resolve primeiro em oração. Diga glória a Jesus. E quando você resolver o problema em oração, você vai descobrir que o problema já está resolvido. Quando você tiver que se encontrar com quem dê direito. Diga glória a Jesus. Então, resolver o problema com Deus. Irmãos, aqui chegou o momento da pressão máxima. Esaú estava chegando com 400 homens. Então, fala para um lado, existem muitas pressões. Irmãos, todos nós vivemos sob pressão. O tema mais usado na atualidade é estresse. Irmãos, todos nós sofremos estresse. Eu não sei onde que eu fui, acho que era um curso. Eu ando com a memória meio abalada. Fazem misericórdia. Em que dizia que existem estresse de muitas ordens. Existe até estresse térmico. Principalmente em Curitiba. O nosso corpo fica com estresse desse clima. Aliás, lógico, né? Fala assim, misericórdia. Então, estresse é comum. Todos nós sofremos sob estresse por causa das pressões da vida. E nós temos que aprender a administrar este estresse. E isso se administra em oração. Fala para o irmão do lado, em oração. Diga glória a Jesus. Porque o mundo te joga pressão em cima. E você tem que lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Como Ana, mãe de Samuel, que orou e quando se levantou não estava mais aflita. Tiago 5,3. Está entre vós alguém aflito? Ore. Diga glória a Jesus. Só com base nesse versículo. Está alguém entre vós aflito? Ore. Então você tem que orar até quando? Até deixar de ficar aflito. Diga glória a Jesus. Orou 5 minutos, continua aflito? Ora mais 5. Continua aflito? Ora mais 5. Continua aflito? Ora a noite inteira. Diga glória a Jesus. Que foi o que aconteceu com Jacó? Orou a noite inteira. Por que, irmãos? Por que às vezes nós oramos 5 minutos e a aflição não passa? Porque você não se derramou o suficiente. Diga glória a Jesus. Às vezes está com um problema com o chefe, daí fica assim: ai Senhor, meu chefe está me perseguindo, eu estou sendo perseguido por amor a Cristo, ai Senhor, porque evangelizo, meu Deus tem misericórdia. E você continua péssimo. Daí você ora: ai Jesus, porque são os demônios, é muito demônio, porque os demônios querem me destruir, meu Deus tem misericórdia de mim. Continua péssimo. Bem, ai Senhor, é inveja do meu colega de serviço, deve ser o Osmar, só pode ser ele, meu Deus tem misericórdia, desfaz a inveja, e continua péssimo. Ai meu Deus, eu acho que eu tenho culpa no cartório, eu acho que eu tenho alguma coisa. Daí você começa a melhorar. Diga glória a Jesus. Ai Senhor, eu acho que realmente Senhor, eu não fiz aquele serviço direito mesmo, eu dei uma avacalhada, meu Deus tem misericórdia. Começou a melhorar, mas não está muito bom. Meu Deus, tem misericórdia, que eu acho que errei demais. Então tem misericórdia, Senhor, que mais que foi? Foi aquilo também que Ele mandou fazer, eu não fiz. Meu Deus, tem misericórdia. Eu discuti com o meu Deus. Daí começa a resolver o assunto. Diga glória a Jesus. Porque você começou a se derramar perante o Senhor, parou de dar tiro para tudo que é lado e começou a se olhar no espelho. Diga glória a Jesus. Por isso que tem o cântico: me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer és formoso. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Aliás, irmãos, este é o assunto do versículo 24 que lemos. Lutou com ele um varão. Aqui era Deus manifestado em forma corpórea. É o que os teólogos chamam de uma teofania. Manifestação de Jesus no Velho Testamento de forma corpórea. Era possível pegar, parecia uma pessoa, logicamente que este varão se apresentava com as roupas da época. Diga glória a Jesus. Isso pode acontecer até hoje. Deus pode mandar um anjo na tua frente em forma corpórea, que dá para pegar no braço do anjo. Só que o anjo vai aparecer de calça, de camisa, de sapato, com as roupas próprias. Não vai aparecer com aquela roupa que a gente vê em filme. Mas em misericórdia. Lutou. O porquê da luta? Porque Jacó queria uma bênção. Olha o versículo 26, não te deixarei ir se não me abençoares. Então qual era o motivo da luta? Porque o homem não queria abençoar Jacó, e Jacó queria ser abençoado, e por isso que eles estavam lutando. E Jacó dizia, me abençoa, e o anjo dizia assim, não, me abençoa, não. Eu posso até ousar dizer, não está escrito, mas não é pecado colocar algumas coisas muito plausíveis. O que o anjo pode ter dito a Jacó? Desse jeito eu não te abençoo. Me abençoa. Ah, mas eu sou filho de Isaac. Mas se é Jacó, meu filho, faz misericórdia, não abençoou. Ah, mas Deus disse que ia abençoar. Mas olha o teu jeito, olha o que você está fazendo, olha o que você fez. Ah, mas o Isaú quer me matar. Com razão de sobra. Fala assim, misericórdia. Irmãos, a luta durou a noite inteira. Vai lá saber o tanto que eles falavam. Irmãos, porque o Jacó também era duro na queda. Fala assim, que nem você. Diga glória a Jesus. Irmãos, a luta. E por que essa luta? Porque Jacó não se convencia. Jacó achava que tinha direito à benção. O anjo não quis dar. Até que o anjo tocou na juntura da coxa de Jacó. Diga glória a Jesus. Versículo 25. Tocou a juntura de sua coxa, deslocou-a. E por causa disso Jacó ficou manco para o resto da vida. Foi uma cicatriz. Gálatas 6. Ninguém me inquiete, porque trago no corpo as marcas de Cristo. Diga glória a Jesus. Toda pessoa que é tratada pelo Senhor fica com marcas, fica com as cicatrizes do Senhor. Diga glória a Deus. E irmãos, este era o motivo da luta: carne e espírito. Fala para um lado, carne e espírito. Diga glória a Jesus. Irmãos, muitas vezes eu falo isso, às vezes até me torno repetitivo, mas eu sinto em espírito que eu não estou sendo compreendido na amplitude do termo. Mas não culpo os irmãos, porque eu mesmo demorei muito tempo para compreender e ainda não consigo compreender tudo. O quanto nós nos justificamos, o quanto nós nos desculpamos. Quanta coisa tem em nós que não devia ter. Quantas vezes nós nos achamos melhores do que outros, só porque nós não nos enxergamos. Fala assim, misericórdia. Irmãos, eu não estou falando isso por falsa modéstia. Muitas vezes eu sinto que os irmãos até fazem um sim com a cabeça. Mas, meu amado, o dia que o Senhor te tocar mesmo e te mostrar um pouquinho do que você é, você vai ficar mais quebrado que arroz de terceira. Mas em misericórdia. E daí você vai entender um pouco mais do que é isso, irmãos, porque esta luta durou uma noite inteira. Para os irmãos verem como demora. Irmãos, porque nós podemos simplesmente também, em oração, assumir um chavão assim. Ai, Senhor, eu sou culpado de tudo mesmo, não sei fazer nada certo, mas, pois é, tem misericórdia de mim. Não resolve. Fala assim, não resolve. Eu sou culpado de tudo mesmo. Por exemplo, pergunta assim, por exemplo, diga o que você fez errado, diga a tudo. Diga um, por exemplo, aquilo. Mas eu não fiz errado. Está vendo como é fácil esconder-se atrás de um chavão também? Diga glória a Deus.
Aliás, é o chavão das vítimas. Ai, eu não faço nada certo. Mas misericórdia. Tem que se expor diante de Deus. Irmãos, este era o motivo da luta. Diga glória a Deus. A vontade do homem contra a vontade de Deus. Diga glória a Jesus. Qual será, irmãos, que era a vontade de Jacó? Poderíamos dizer por nós. Jacó queria que Esaú viesse e se ajoelhasse aos seus pés. Mas sem misericórdia. Ele que fez errado e queria que o outro viesse ajoelhando. Fazem misericórdia. Irmãos, por isso o motivo da luta. Mas Deus trabalha conosco. Irmãos, e por que eu estou dizendo isso? Tiago 4. Deus resiste aos soberbos. Por que o anjo estava resistindo Jacó? Porque Deus estava enxergando soberba nele. Fala para o irmão sem misericórdia. Irmãos, o melhor conceito de humildade que eu já ouvi é o seguinte: ser humilde é saber quem você é. Fala para assim, saber quem você é. Mas na exata concepção do termo, não venha com um chavão. Ai, eu não sou nada. Meu amado, você não pensa isso de você mesmo, você se acha alguma coisa assim. Então não se esconda atrás do chavão e não fique falando isso com Deus, que às vezes Deus se irrita com as nossas orações. Ai, Senhor, eu não sou nada. Faz misericórdia. E depois você fica se achando. Depois o irmão faz uma coisa, sei lá, assim, ai, que horror, né? Ele fez isso, eu jamais faço isso. Então você se acha alguma coisa. Então por que você fica dizendo que não há nada? Então ser humilde é reconhecer exatamente o que é. Pergunta para nós assim, quem você é? Diga glória a Jesus. Irmãos, então o Senhor está falando conosco hoje. Fala para um lado, Deus está falando contigo. Glória a Jesus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos nos conhecer. Você sabia disso? Fala para nós assim, você precisa se conhecer. Como Paulo disse, para que cada um tenha glória em si mesmo e não se glorie em outro. Está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 10. Diga glória a Jesus. Conhecer a si mesmo, sem rasgação de seda, sem ufanismo e sem falsa modéstia. Então, irmãos, é neste ponto que Deus quer nos levar. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o Senhor. Não deixarei ir se não me abençoares. Versículo 27. Isso aqui nós já ouvimos outras vezes, mas sempre é bom repetir. Perguntou-lhe o anjo, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. E o anjo lhe disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas sim Israel. Diga glória a Jesus. Qual é o teu nome? Ele teve que dizer Jacó, porque em episódio anterior o pai perguntou, quem é você? Ele disse, Esaú. Fazendo misericórdia. Ele já tinha mentido, então agora o anjo, vamos ver se ele diz que é Esaú agora também. Não, já tinha mudado. Diga glória a Deus. Mas irmãos, o que nós estamos falando, que nós temos que nos conhecer, porque o anjo lutou com Jacó até ele chegar neste ponto, e o ponto era o seguinte, quem é você? Pergunta para um lado assim, quem é você? Diga glória a Jesus. Irmãos, isso é muito sério, porque nós não estamos acostumados a pensar nisso, porque quem já é crente há mais um tempo, nós nos escondemos em falsa modéstia, não sou nada. Não, nós temos que chegar neste ponto, irmãos, porque nós estamos, estes são dias de Elias, pregando a palavra de Deus. Dias de Elias, de João Batista, porque Lucas 1 diz que João Batista vinha no espírito e virtude de Elias, e no fim dos tempos, diz lá Malaquias 4, vos enviarei o grande profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, irmãos, os últimos dias da igreja na face da terra é semelhante à obra de João Batista para preparar o caminho do Senhor, diz em Lucas 3. Irmãos, de João capítulo 1, foram para João Batista, quem és tu? Tu és Elias.
quem és tu? Tu és o Messias? Ele disse: não, eu sou a voz do que clama no deserto. Diga glória a Jesus. Estava até lendo um livro, que é, aliás, o livro da biblioteca, A Crise de Identidade da Igreja, um livro muito interessante, que às vezes a igreja não sabe quem é. Irmãos, nós temos que ter exata noção de nossa própria identidade. Diga glória a Jesus. Não só como igreja, como individual também. Você tem que saber quem você é. Diga glória a Jesus. Irmãos, saber assim, sem falsa modéstia, sem nada, saber assim: olha, eu sei que Deus abençoa quando eu canto, mas eu não sou muito bom no relacionamento com as pessoas. Isso eu preciso melhorar, isso eu fico muito em falta. Eu sou bom no serviço, mas eu não sou bom para trabalhar em equipe. Irmãos, ter uma exata noção de si mesmo, sem nenhuma fantasia, sem aumentar nem diminuir. Diga glória a Jesus. Fala para um lado: Deus quer isso de você. Diga glória a Deus. Porque João Batista tinha essa exata noção de si mesmo. Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele estava falando exatamente um texto de Isaías 40, que estava falando dele mesmo. Diga glória a Jesus. Então é neste ponto que o anjo conduziu Jacó nesta luta, ao ponto dele saber quem ele era, e daí o anjo transformou, porque este anjo era o próprio Senhor Jesus. Fala para o outro lado: Jesus transforma a pessoa. Diga glória a Deus. Jesus quer te transformar, mas o trabalho de transformação é uma luta. Aliás, está aqui o texto que mostra isso. É uma luta. Fala para o outro lado: é uma luta. Deus quer te transformar. Irmãos, é uma luta muito grande. Não quero ser repetitivo, mas tem que falar, irmãos. A soberba é uma coisa terrível. 2 Coríntios 12: para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, acerca do qual 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De sorte que muito me gloriarei na minha fraqueza, para que em mim habite o poder de Deus. De sorte que eu tenho prazer nas injúrias, nas infâmias, nas perseguições, porque quando estou fraco, daí sim eu sou forte. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Até no apóstolo Paulo, já convertido, já transformado, já trabalhado pelo Senhor, já tão usado, Deus ainda teve que mandar um espinho na carne para tirar da soberba. Então, para os irmãos verem como isso é complicado. Diga glória a Deus. Irmãos, como isso é complicado. Que dirá crente fazendo show? Irmãos, banda gospel, lá, tocando, gelo seco, show de luzes, 10 mil na frente, assim, termina de cantar, todos batem palma, daí ele levanta a mão e diz assim: para Jesus, que lindo, faze misericórdia. Irmãos, eu sou músico, eu toco, não toco para 10 mil, trezentinho, faze misericórdia. Mas, irmãos, vem com essa: para Jesus, fazer misericórdia. A pessoa se incha. Quem não gosta de aplauso? Não vem com essa história que é só para Jesus. Mentira! Fala para nós assim: mentira. Diga glória a Jesus. Mas por isso que é complicado. Esse negócio de soberba é complicadíssimo. Eu sou músico desde 1978, misericórdia. Diga glória a Deus. Mas principalmente esse negócio de música, como é complicado. Por quê? Porque o diabo também era. O texto de Ezequiel 28: no dia em que foste criado, os teus pífaros e os teus tamboris também foram criados em ti. Com base nesse texto, podemos entender que no dia da criação deste querubim, que depois caiu, houve também alguma coisa da criação musical. Por isso são coisas interligadas. Diga glória a Jesus.
Por isso que cantores populares, cantores de rock são chamados de ídolos. Fala assim, misericórdia. Então é complicado. Fala para o irmão do lado assim, a Deus toda a glória. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, é isso que o Senhor quer trabalhar em nós. Continuaremos a semana que vem. Vamos ficar de pé? Se o Senhor falou contigo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, na vida cristã, o Senhor faz assim conosco. No começo, até assim 5 anos de conversão, 10 anos de conversão, tem coisas em nós inconvenientes, mas Deus deixa passar. Mas conforme nós vamos amadurecendo na fé, Deus não deixa passar mais. Deus começa a pegar no nosso pé por causa destas coisas. Diga glória a Jesus. O caminho vai afunilando. Fala isso para um lado. O caminho vai afunilando. Por quê? Meu amado, o que você releva num rapaz de 18, você não releva num homem de 40. Num rapaz de 18 fica engraçado. Num homem de 40 fica vergonhoso. Fazem misericórdia. Com Deus é assim. No começo da tua conversão passava, agora não passa mais. Diga glória a Jesus. Então fala para nós assim, Deus vai tratar com você? Senhor amado, nós clamamos a Ti, meu Deus, opera em nossas vidas. Nós queremos, meu Deus, ter um encontro contigo, queremos ter o nosso nome espiritual mudado, queremos, meu Deus, ter a nossa situação mudada, e para isso queremos, meu Deus, ter uma exata percepção de quem nós somos, uma exata noção da nossa estrutura, Senhor, de quem somos, do que o Senhor quer de nós, meu Deus, queremos ter uma exata noção, meu Deus, para não extrapolarmos de lado nenhum, meu Deus, nós queremos viver, Senhor amado, com um espírito manso e quieto,